A gente precisa de cada vez mais, né, de pessoas com coragem, né, que tenham essa determinação para atuar no mercado da saúde, no mercado diagnóstico, para levar esses benefícios à população de uma forma mais realista. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado para apresentar a vocês as empresas que cuidam da nossa saúde e também, né, as mentes, né, os executivos, as executivas que estão justamente por trás do comando dessas empresas. E hoje temos a honra de receber a Patrícia Munerato, gerente geral para a América Latina da Cefeide. Olha, Patrícia, que honra tê-la aqui. Realmente queremos conhecer um pouquinho da tua história e também da atuação da empresa. Seja bem-vinda. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Elias. Obrigada aí à CBDL pela oportunidade, né, de tanto conhecerem um pouco mais sobre a Cefeide, a atuação da empresa no Brasil, quanto também saber um pouquinho da minha história. E como você falou em CBDL, vamos então chamar a palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, estamos aqui com mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje teremos a honra de contar com Patrícia Munerato, diretora-geral para a América Latina da Cefeide do grupo Danaher. Ela tem uma trajetória brilhante, com grande conhecimento e grande engajamento no mercado de diagnóstico in vitro, trazendo grandes novidades e sempre com um olhar inovador, mas sem esquecer a experiência da academia. Uma mulher à frente de uma empresa com grandes resultados e impacto direto na saúde pública. Vale a pena conhecer um pouco mais dessa história nessa entrevista conduzida brilhantemente pelo nosso amigo Elias Awad. Assista a este programa e a todos os outros que a CBDL tem possibilitado aqui para trazer essa visão especial por dentro do negócio do diagnóstico laboratorial. Espero que você goste, compartilhe com seus amigos e divulgue. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, obrigado então ao Carlos Eduardo Gouveia. Patrícia, antes de mais nada, eu já sei que tem um apelido aí que é o Munera. O mercado te conhece por Munera. De onde nasceu isso? É verdade. E não só o mercado, né? Desde a escola, esse apelido vem comigo. E a razão é muito simples, né? Eu venho de uma geração de patrícias. No ano em que eu nasci, muitas patrícias, né, nasceram naqueles anos. E já desde a escola, na mesma sala de aula, havia muitas patrícias. Então, para diferenciá-las, a gente começou a chamar pelo sobrenome, né? E aí, Munerato acabou ficando Munera. E parece assim um nome fácil, porque quando eu chego no trabalho, né, depois já na vida profissional, também sem saber, né, desse histórico escolar, mas também automaticamente adotam esse nome. E que me agrada muito, não tenho nenhum problema com ele. Patrícia, então, olha, vamos já tirar a pinta. Gostaríamos de conhecer um pouquinho da tua história de vida, né? Desde a escola lá atrás, então, até os dias atuais. Bom, vou tentar aqui fazer um breve resumo, né? Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Jaú, mas vivi boa parte aí da minha infância em Barra Bonita. Depois disso, mudei com a família para o Mato Grosso do Sul, onde depois prestei vestibular e fui estudar em Araraquara, né? Sou farmacêutica de formação, farmacêutica bioquímica, e depois de formada vim para São Paulo para fazer meu mestrado. Estudei na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, fiz mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias, onde eu tive a oportunidade de começar essa interação aí com a minha vida profissional. Trabalhei muito próxima de pesquisa de HIV, já interagindo com o Ministério da Saúde, tive a honra, né, de participar da implementação da Rede Nacional de Genotipagem de HIV e também da Rede de Carga Viral, ainda, né, atuando ali na minha vida acadêmica. E logo no meio, né, dessa vida acadêmica, eu tive a minha primeira oportunidade de começar na indústria. A minha primeira experiência na indústria, né, de ciências da vida foi na empresa chamada Applied Biosystems, que era líder, né, de mercado para todas as tecnologias de biologia molecular. Então eu comecei como especialista de aplicações e a partir dali
fui tendo inúmeras oportunidades, né? Como, por exemplo, dirigir e gerenciar meu primeiro time, né? De suporte técnico, de serviços. Uma experiência incrível para mim, né? Que é uma transição muito difícil, né? Você sair primeiro de uma carreira acadêmica, depois ir para a indústria e começar essa transição mais para o mundo da gestão. E depois disso, comecei a também explorar oportunidades comerciais, né? Então, tive a oportunidade na Thermo Fisher de ocupar inúmeras posições, entre elas a última como diretora da divisão de análise genética e sequenciamento de DNA. Então, depois disso, eu vim para a Cefeide, onde eu estou atualmente. Tem 3 anos, né, que me juntei à Cefeide, que é parte do grupo Danaher, com um foco muito grande em diagnóstico molecular de doenças infecciosas e inúmeras outras doenças que atuamos aqui no país. Muito bom, maravilha. Parabéns pela trajetória. Você já me deu vários insights aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais, tanto de você, sobre você, quanto sobre a empresa, né? Mas, inicialmente, você acredita, né? Criança, adolescente, com várias mudanças já, né? De locais, né? De moradia e tudo mais, né? Seguindo a família, acredito, e tudo mais. Isso já te deu uma linha de liderança, porque é um mundo novo, gente nova, conquistas novas. Conta um pouquinho se isso realmente já te amadureceu, talvez até um pouco mais precocemente. Sem dúvida, né? Eu acho que essas decisões, né? Por exemplo, quando eu fui para Araraquara estudar, obviamente eu fui sozinha, né? A minha família permaneceu em Campo Grande. E eu acho que ali começa um pouco dessa história de coragem, né? Liderança para mim tem muito a ver com coragem. Sair de casa pode ser algo muito natural para alguns, como pode ser também um desafio muito grande. Para mim, eu confesso que foi uma decisão fácil de tomar, né? Eu queria muito, né, seguir esse caminho, fazer uma boa faculdade que eu escolhi, que era farmácia bioquímica. A parte difícil é ficar longe da família, né? Mas e sustentar isso, né, ao longo do tempo, não desistir. Isso que eu chamo de coragem. E sem dúvida, acho que teve sim, né, já essa experiência, né, que ainda jovem, encarar tudo isso. E tem um fato interessante, né? Muitos outros colegas tomaram esse mesmo caminho, né? Araraquara é uma cidade conhecida por estudantes, né, que vão para lá, tem inúmeras faculdades e etc., inclusive da Unesp. Mas o fato é que os meus pais moravam muito longe, né? Então, para voltar para casa, eu voltava 2 vezes por ano, né? Eram 12 horas de viagem quase. Então, isso também, né? Você cria essa resiliência de tocar ali com coragem esse novo desafio. Que bacana, parabéns. Já dá para perceber realmente, né, a formação, né, da tua independência pessoal, profissional, e sem dúvida alguma isso é determinante, né, num alto cargo de liderança como o seu. Muito se fala, né, Patrícia, que claro, são grandes empresas, grandes companhias, grandes organizações, né? Mas que antes de aceitar um novo desafio, né? É importante que você conheça a empresa, né? Para saber, né, se os valores estão, né, conjugados com você e tudo mais. O que é que te motiva a uma troca de companhia, né? A um novo desafio profissional? Acho que são alguns elementos importantes, né, que eu sempre considero. Primeiro é o ambiente, né, dessa empresa, a cultura da empresa. Tem que ser uma empresa de inovação para mim, né? Eu gosto de atuar nessa linha de frente de transformar, de levar uma transformação para o mercado. E assim foi, né, nas oportunidades que felizmente eu tive na minha carreira. Seja levando uma tecnologia disruptiva para o mercado, ajudando o mercado a incorporar, né, essa tecnologia. Então, inovação é sim um pilar muito importante para mim, além da parte de cultura, né, a cultura de primeiro olhar, né, para os talentos internos da empresa, reconhecer, né, que é preciso ali uma diversidade dentro desse pool de talentos que a empresa tem, para que a gente de fato possa levar essa inovação. Então, são 2 coisas bastante ligadas, né, e 2 pilares que eu considero muito, cultura e inovação. Eu também gostaria que você apresentasse para a gente um pouquinho mais da Cefeide, né? Você comentou que é do grupo Danaher, enfim, onde está o grupo, né? Qual é a origem, enfim, né, da sede da empresa. Conta um pouquinho para a gente. Muito bom. Bom, a Danaher é um grupo americano,
né, é formado hoje por 9 ópicos, né, a gente chama ópico de Operating Companies, onde a Cefeide é uma delas. Recentemente, a Danaher fez um movimento bastante claro no mercado, né, consolidando as suas companhias com foco muito grande em saúde, né, levando cada vez mais essa transformação da área da saúde através das companhias que compõem o grupo. Então, hoje a gente tem o foco da Danaher em diagnóstico, né, empresas do ramo diagnóstico, onde a Cefeide é uma delas, e também no ramo de ciências da vida, life sciences, né, que atua aí desde produção de imunobiológicos, vacinas, até equipamentos analíticos, né, que servem o mercado como um todo. Então esse é o grupo, né, um pouco do perfil do grupo Danaher. E falando um pouco mais em detalhes da Cefeide, a Cefeide é uma empresa também americana, que nasceu ali no Vale do Silício, há mais de uma década atrás, e como startup, ela recebeu uma missão, né? O governo americano precisava de uma solução para ter ali uma ação sobre o anthrax na época. Claramente precisava ter um diagnóstico no local, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de risco fora, né, do local onde se precisava levar o diagnóstico. Exatamente isso que a Cefeide fez e faz, né, até hoje. É levar o diagnóstico aonde o paciente está ou aonde a solução é necessária. É o que a gente chama de point of care, né? E ela fez isso através de uma tecnologia que, num primeiro momento, pode parecer muito complexa, né? Que é a PCR. Hoje, esse nome, né, está bastante divulgado, todo mundo sabe o que é PCR. Alguns anos atrás, era muito complexo, né, fazer um teste molecular baseado num alvo, né, num target ali do patógeno, etc. Então a Cefeide o que fez foi transformar essa metodologia complexa em algo muito simples, né, colocar a reação toda dentro de um cartucho e que fosse possível realizar isso em qualquer lugar. Quando conseguiu fazer isso, logo depois vieram as outras demandas, né, como por exemplo o Ebola. E depois do Ebola, N outras enfermidades, né, que atualmente a gente tem um portfólio de mais de 30 testes globalmente, com o mesmo tipo de solução, né? Então, a PCR dentro do cartucho. E isso possibilita, por exemplo, aqui no Brasil, né, que a gente faça teste de tuberculose em populações indígenas, né, dentro de um barco, dentro de ambientes não com infraestrutura laboratorial, né? Ou seja, ambientes muito simples, né? Uma infraestrutura onde a gente sabe que existe no Brasil, né, estruturas extremamente precárias, mas o fato é que a população precisa do teste, né? Então a gente faz chegar esse teste até essa população. Então não só a tuberculose, mas HIV, hepatites, e tantas outras enfermidades, inclusive oncologia, né, que hoje faz parte desse portfólio da Cefeide. Trabalho lindo, né? Eu acho que mais do que, né, o negócio, né, tem que ter um propósito, né? Sem dúvida alguma, e tenho certeza que esse propósito deixa vocês aí muito felizes, e nós também, eu como costumo dizer isso, Patrícia, que a gente fica muito feliz, né? Muito tranquilo a cada programa, porque a gente conhece um pouco, né, da essência das empresas que sempre estão preocupadas com gente, né? E gente somos nós, então parabéns aí pela atuação. Esses exames são operados em postos de saúde por profissionais da área, seria isso? Isso mesmo, são sem a necessidade de ter uma especialização, né, em biologia molecular, pela simplicidade do teste. Você comentou também lá atrás, né, sobre a AIDS, HIV, né? E a gente também aqui no programa já teve a oportunidade de levantar isso, né? Uma doença que infelizmente surgiu na década de 80 e realmente, né, foi um trator, né? Mas hoje um pouco se fala em AIDS, né? E pelo que a gente ouve, é uma doença que ainda preocupa muito. Como é que está hoje a realidade da AIDS? Acho que eu posso começar falando assim, o Brasil sempre atuou de uma maneira muito pioneira, né, em relação à AIDS e ao HIV, né? Mais de 2 décadas o Brasil aí continua sendo um exemplo, né, de como
dirige suas políticas públicas, né, de como foi disruptivo em dar acesso, né, a uma série de testes, de exames e tratamento para a população vivendo com AIDS. O ponto que você traz é muito importante, ou seja, né, num determinado momento, lá no início da pandemia, isso sim era extremamente divulgado, né, muito investimento em educação. Ao longo do tempo, isso foi diminuindo muito, né, o que não foi bom para o país. Então, a gente teve sim um aumento de número de casos, nós retrocedemos um pouco nessa curva, né, que estava muito positiva em relação ao cuidado com pacientes vivendo com AIDS. O lado bom é que, assim, essa retomada, né, das ações, elas hoje estão novamente presentes, né? Então, o governo tem sim investido, né, inclusive incorporando novas tecnologias para a população e, de novo, levando o teste talvez para lugares e para populações que antes não tinham acesso. Então, hoje o Ministério da Saúde tem uma rede que até é chamada de rede rápida, né, de virologia, que é justamente isso, leva o teste para lugares de pouco acesso. E é justamente a população mais vulnerável, né, populações às vezes socialmente discriminadas, que passam a ter acesso ao diagnóstico, consequentemente ao tratamento, e isso ajuda demais, né, no controle da pandemia. Que bom, realmente isso é muito importante e necessário. Epidemia, desculpa, eu falei pandemia erroneamente. Muito bem. Aliás, você falou, né, também, né, em pandemia, né, a atuação da Cefeide, né, durante o coronavírus, como foi? Temos produtos, né, específicos para o coronavírus? Bom, a Cefeide atuou sim, né, de forma muito importante durante a pandemia, tanto na inovação, né, dos produtos que foram liberados para o mercado e na atualização desses produtos, né? A gente hoje o produto que se tem disponível já não é mais igual, né, ao produto que foi disponibilizado no início da pandemia, o que prova que a gente acompanhou, né, toda a diversidade viral, né, que se tinha muita preocupação, que cepa está circulando, o diagnóstico está sendo efetivo ou não. Então, toda essa parte de inovação a Cefeide acompanhou, né, de forma bastante presente e, obviamente, atuando aqui no Brasil com fornecimento de testes e levando o teste para onde a população mais precisava. Perfeito. Aliás, você trouxe bem, né, esse problema da cepa, porque além de ser, né, uma doença desconhecida, né, ainda tinha a mutação, né, do vírus. Eu imagino que vocês, né, 24 horas, né, foi pouco para poder trabalhar durante o dia em bater isso. Como é que foi esse processo? E também um pouco da logística, né, de fazer esses produtos chegar, né, em todos os cantos do Brasil. Sem dúvida. Acho que foi um grande aprendizado, né, para todo mundo, atuando do ponto de vista comercial, logístico e científico, né? Eu acho que todos os dias a gente acordava com uma novidade ou uma nova demanda, um novo requerimento. Então teve sim esse lado de toda a diversidade viral que a gente, como companhia, né, teve que atuar do lado científico, mas logisticamente também a gente aprendeu muita coisa, né? E que em benefício da saúde, isso foi incorporado, né? Eu acho que esse é o grande ganho que a gente traz. Muito bom. Aliás, por falar em logística, o Brasil, né, um país em torno de 210 milhões de habitantes, eu assim, imagino que a Cefeide, dentro do grupo Danaher, tenha uma representatividade muito grande. Como é que é isso? Explica para a gente. Sim, bom, aqui no Brasil, dentro das companhias diagnósticas, a Cefeide é a segunda companhia do grupo, né, em representatividade, tanto em revenue financeiro quanto em tamanho, né, de associados presentes aqui no Brasil. Hoje somos 70 pessoas na Cefeide aqui no Brasil, onde a gente tem o nosso headquarter da América Latina. Então, alguns funcionários aqui do Brasil prestam serviço para toda a América Latina. No restante da América Latina, nós trabalhamos através de distribuidores, mas com essa presença muito forte, né, dos nossos associados daqui do Brasil, prestando esse suporte aos clientes em toda a Latam.
tem um time também, né, que nos orgulha muito, um time aqui no Brasil, que faz assessoria científica para o mercado americano, né? Então, é um grupo de suporte técnico que está baseado aqui no Brasil e dá suporte para todos os americanos. Isso nos orgulha muito, né? Porque isso eu acho que, primeiro, prova que o Brasil tem uma grande capacidade intelectual, de formação nesse segmento, profissionais que, né, têm uma oportunidade aí de interagir, mesmo que remotamente, com outros mercados. E isso nos deixa sempre muito atualizados, né, em tudo que está acontecendo no restante do mundo. A Cefeide, né, aqui no Brasil, como eu falei, é a segunda companhia diagnóstica do mundo, com uma projeção muito atuante, né, principalmente no mercado público, né, como eu já comentei aí dos programas de HIV e tuberculose, mas também muito presente no mercado privado, né? Os principais clientes privados do Brasil também contam com a nossa tecnologia. Muito bom, e parabéns por fazer parte desse time, Patrícia. Tenho certeza que você é um dos destaques também desse time. Dois pontos que eu queria abordar com você, que inclusive, né, são do teu expertise, né, com grande atuação de mercado. Um deles, o primeiro, vamos pelo primeiro, diagnóstico molecular, né? Como é que é o desenvolvimento desse processo, a importância desse processo na área da saúde? Eu acho que tem sido cada dia mais importante, né? A gente tem ouvido muito falar sobre a era genômica. Hoje ela já está muito mais consolidada e já conta com um nível de informação já bastante sólido, né? E isso tem que se traduzir em diagnóstico, né? Que é o que tem acontecido. Desde as tecnologias mais tradicionais, como é o caso da PCR, até tecnologias mais novas, como é o caso do sequenciamento de nova geração, que já estão disponíveis, né? Felizmente aqui no Brasil também. Então, o diagnóstico, a biologia molecular, ela está presente, vai ser cada vez mais presente à medida que a gente tem cada vez mais conhecimento sobre genoma humano, né, sobre como os genes atuam, né, em cada uma das doenças, os triggers aí que a gente tem para atuar com tratamentos, né, também bastante inovadores. Então, tudo isso traz cada vez mais avanço e cada vez mais uso, né, da biologia molecular no nosso dia a dia. Felizmente, né, eu acho que isso nos leva a contar com uma medicina personalizada, né, cada vez mais. Tem muito por fazer, claro, o que é bom, né, é um desafio, a gente está sempre atuando aí para cada vez mais ter essas ferramentas disponíveis, dar mais acesso à população, mas cada vez melhor, né, as ferramentas estão cada dia melhores e mais acessíveis. Perfeito. Eu não sei se esse é um exemplo, né? Como eu comentei contigo, muita gente que nos acompanha são pessoas leigas, né? Mas que querem conhecer um pouco mais do mercado. Por exemplo, em relação a esse diagnóstico molecular, aquele caso da Angelina Jolie, né? Que retirou, né, os seios. Esse é um caso específico de onde o diagnóstico molecular atuou? Sem dúvida nenhuma. Esse é um caso clássico, né? E importante, foi muito importante para a educação da população. Então, a decisão clínica sobre o caso dela foi baseada num diagnóstico molecular, né, onde o tipo de tumor, o câncer que ela poderia ter, né, numa medida preventiva, tomou-se uma decisão clínica de mastectomia. Então, isso é muito importante porque atua como medicina preventiva, né, curativa em alguns casos específicos, mas o exemplo que você está trazendo é muito clássico e tantos outros a gente tem, né, nesse sentido. Câncer de pulmão, por exemplo, que é um dos cânceres mais letais, né, a gente tem um período muito curto para atuar, para, de fato, prover ali um prolongamento, né, da expectativa de vida do paciente. E quanto mais assertivo for o tratamento, obviamente, melhor o resultado.
E a assertividade desse tratamento, ela é baseada, né, num diagnóstico molecular, ou seja, a partir do perfil tumoral é possível eleger a melhor droga, né, o melhor tratamento para o paciente. Muito bom. E olha, quem nos acompanha, né, realmente pode perceber, né, quantas ferramentas, quantos recursos nós temos hoje, né, em relação ao diagnóstico na área da saúde, justamente para nos preservar, para melhorar a nossa saúde, para prolongar a nossa saúde, né, com qualidade de vida e tudo mais. Por falar nisso, Patrícia, outro ponto importante é a medicina de precisão, né? Acredito que nem todos conheçam o que é uma medicina de precisão. Queria que você trouxesse um pouco do conceito. Bom, a gente tem dois conceitos, medicina de precisão e medicina personalizada, eles se sobrepõem em vários aspectos, né? Mas o grande ponto conceitual disso é levar o tratamento, o melhor tratamento, baseado numa informação genética, né? Que seria a medicina de precisão, e a parte personalizada é que ao invés de ter, né, uma decisão baseada em uma média, né, ou em dados mais gerais, você atua no perfil daquele grupo de pacientes. Então existe até talvez aí uma falsa expectativa, né, que o tratamento ele vai ser único para aquela pessoa. Quando a gente fala de genética, na verdade a gente olha para um grupo ou um perfil genético, né? E claro, como aquele tratamento vai atuar sobre aquele perfil. Então, o que a medicina personalizada faz é olhar para esse grupo e entender se o tratamento funciona ou não, né? Baseado em quais dados, para ter a melhor opção de tratamento. Isso é um campo, né? A medicina personalizada ela não envolve só a genômica, só o tratamento, mas existem várias áreas, né? Ou seja, o teu perfil histórico, né? de hábitos, e isso também se compõe em um grupo, né? Então, a medicina personalizada ela sempre vai olhar para perfis, né? Grupos, e como esse grupo responde a determinada ação clínica. E por falar, né, nessa tua experiência, né, quais os pontos que você considera, assim, dentro da tua vivência, né, na área de diagnóstico, enfim, nessa área da saúde, os pontos principais, né, do IVD no país, assim, que realmente fala, esses são os marcos, né, que nos trouxeram a essa realidade, né, acredito, uma brilhante realidade que o setor vive hoje. Bom, tem alguns, né, a gente já falou sobre esse protagonismo do Brasil na área da AIDS, né? Eu acho que isso foi um marco, né, onde a gente não só avançou em tecnologias no país, né? Pela primeira vez se fez um teste de carga viral, né, que é PCR quantitativo e sequenciamento, né, para guiar um tratamento, aí de novo, trazendo uma medicina personalizada, né, para esse grupo de pacientes, que foi super importante. Então esse foi um marco, né, e isso deixou um legado, né, a capacitação desses laboratórios no Brasil, né, o que se gerou a partir daí em termos de conhecimento. Acho que um outro marco que a gente vive é justamente essa diversidade, né, de empresas diagnósticas que nós temos no Brasil hoje. Isso é muito importante, né? A competitividade, as diferentes tecnologias disponíveis. Infelizmente, isso não acontece, né, em vários países, né? Alguns países, pelo menos. E isso é importante, né? Porque essa diversidade de opções, primeiro, né, gera um mercado saudável, é bom para a saúde, porque a gente dispõe, né, de opções, e isso nos deixa bastante tranquilos, né, em relação ao que está disponível no Brasil hoje. Infelizmente, não em todos os setores, né, a incorporação no sistema público, ele leva mais tempo, mas a gente tem hoje, né, uma gama de opções em diagnóstico no Brasil que está bastante evoluída. E com a pandemia isso ficou muito mais evidente, né, quando a gente fala de diagnóstico molecular, isso evoluiu demais, né, as opções hoje no mercado e para o benefício, né, da população em geral. E por último, eu acho que vale comentar
os avanços aí também nessa questão da era genômica, né? O governo tem atuado, inclusive em educação, em programas, né, que tem aí o DNA Brasil, né, que é um programa super importante que vai avaliar a população brasileira, né, o perfil da população brasileira, cada vez mais melhorando a medicina personalizada para os brasileiros, e não só levando educação, conhecimento, como eu tenho certeza que isso vai se transformar em benefício diagnóstico no futuro. Excelente, muito bom. E você, mais uma vez, trouxe uma colocação importante, porque além de todo esse mercado amplo, né, intenso, disputado que a gente tem, por trás dele tem uma CBDL, né, que reúne todos vocês, né? Então, qual a importância de participar de um grupo assim, que tem uma voz ativa, né? Ela tem uma voz alta, grossa, que é a voz única do setor, Patrícia. Eu acho super benéfico, né? Porque todos temos interesses em comum, né? E dentro do mercado que a gente atua, a gente tem mais força, né? Quando a gente colabora em cima desses temas comuns. Então, a CBDL é, sem dúvida, um grupo, né, de atuação extremamente importante para toda essa evolução, né, que a gente comentou até agora, porque não só reúne as empresas, mas reúne a voz, né, dessas empresas no mercado. E tem sido bastante disruptivo algumas batalhas, né, que a CBDL nos ajuda a ganhar no mercado, trazendo cada vez mais eficiência, inovação, tudo isso é muito importante. Perfeito. Eu falei de uma voz grossa, mas a voz é suave, delicada, educada, que é o caso do Eduardo Gouveia, né, que tem um conhecimento amplo, vasto, né? Enfim, né, uma condição física, porque o homem não para, né? Ele uma hora está fora do país. Então, realmente, o Carlos é brilhante, né? Ficou muito feliz também que você aceitou o nosso convite, viu, Patrícia? Não, eu que agradeço. Eu até disse para o Carlos que eu acho que ele tem alguns clones por aí, né? Que não é possível. Ele se desloca numa rapidez que eu acho que são clones que a gente vê por aí. Patrícia, olha, que alegria tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite, né? Por esse papo delicioso, enriquecedor, instrutivo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem nos acompanha. Bom, a mensagem que eu deixo a gente precisa de cada vez mais, né, de pessoas com coragem, né, que tenham essa determinação para atuar no mercado da saúde, no mercado diagnóstico, para levar esses benefícios à população de uma forma mais realista. Tem muito por fazer, né, a saúde tem muitos desafios no Brasil, acho que é inegável, né, o que a gente ainda precisa transformar, políticas, processos e tecnologia também. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é um pouco de incentivo, né, a essa coragem dos profissionais que atuam em saúde para colaborarem cada vez mais, né, participarem de fóruns de debate e formarem esses grupos, né, que assim eu acho que a gente fica mais forte e pode transformar mais a saúde no Brasil. Com certeza. Olha, Patrícia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra tê-la aqui. Use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado para contar um pouco mais da tua trajetória e da Cefeito. Parabéns, viu? Seja bem-vinda aqui sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Hoje, então, Patrícia Munerato, gerente-geral para a América Latina da Cefeito, contando um pouco da trajetória dela, do setor, da empresa. E você sabe, né? A cada programa temos sempre boas novidades para que você fique bem informado em relação à área de diagnóstico e também à sua saúde. Obrigado por estar conosco. Inscreva-se no canal, dê o seu like, mande algumas sugestões de pautas também e principalmente você, né, que é da área de diagnóstico, que ainda não é, seja um associado da CBDL. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa.